Olá, guerreiros! Bom dia, na graça e na paz do Senhor. Estávamos falando esses dias todos aqui sobre os valentes de Davi, né? Nós citamos alguns e tal, e foi muito bacana. Depois fiz um vídeo falando sobre quando Davi teve a cidade onde ele morava atacada, em Ziclag. E é interessante porque é o seguinte, né? Lá na cidade de Davi estava habitando entre os filisteus em Gate, quando Saul perseguia, e ele foi morar numa cidade chamada Ziclag. Depois ele tentou ir para a guerra junto com os filisteus, os caras não deixaram. Quando eles voltaram para a cidade, eles encontraram a cidade destruída, as casas queimadas e todas as pessoas haviam sido levadas cativas. Entre eles, as mulheres de Davi e os filhos, né, que lá estavam. E os caras vieram, os amalequitas vieram, tomaram tudo, levaram e foram embora, levaram as pessoas como escravos, né? Quando eles chegaram na cidade, estava aquela situação, os guerreiros começaram a se lastimar, e a Bíblia diz, isso está em Samuel, 1 Samuel capítulo 30, e aqui está dizendo o seguinte, que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Então a coisa ficou realmente feia para o lado deles, né? E aí diz que Davi então se fortaleceu no Senhor, chamou o sacerdote, falou, devo perseguir esse bando? Ele falou, vai que Deus vai te entregar, vai entregá-los na sua mão, vai lá que você vai resgatar a sua família, fique tranquilo. Então eles foram, né, buscar os caras e etc. Quando chega no versículo 11 do capítulo 30, diz o texto assim... Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida e um pedaço de bolo de figos e uvas, figos prensados e 2 bolos de uva passa. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag, que era onde Davi morava, né, e tal, e os valentes dele lá, os 600 homens que estavam com ele. Versículo 15, Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás e nem me entregará na mão do meu senhor, e te levarei até eles. Então, ele levou Davi até os caras que tinham invadido a casa dele. Eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante aqui. Eles encontraram um jovem no caminho lá, semi-morto, e Davi perguntou de onde, depois que deram comida, deram água, né? Só aquele tempo todo o cara recobrar as forças, porque estava 3 dias e 3 noites sem comer, e ele fala, eu sou servo de uma amalequita, meu senhor me largou aqui porque eu fiquei doente. E essa coisa me dói, eu fico pensando como é que as pessoas, a maldade, a crueldade do ser humano, né? O servo ficou doente, um escravo ficou doente, o cara falou, esse cara não vai nem sobreviver, não serve de nada para mim. E largou o cara no deserto para morrer. Né? Porém, esse foi o cara que resolveu o problema, que Davi o encontrou, e eles os levaram até os bandos de Amalequita, e a história diz que quando Davi chegou lá, mas os valentes, eles mataram aqueles caras todos, resgataram a família deles e trouxeram ainda os despojos que eles já haviam roubado de outro lugar, porque o povo vivia assim, né? Aquele povo guerreiro, eu falei até hoje pela manhã num estudo lá na igreja, eu falei, rapaz, os caras eram bandoleiros, os caras eram aqueles caras que viviam disso, de atacar pessoas e tomar o que elas tinham, matavam as pessoas, tomavam o que elas tinham. Aqueles filmes que a gente assiste, aqueles épicos, né, lá da Idade Média, né, ou mais para trás ainda, né, na Antiguidade, e a gente vê aquelas pessoas que viviam num lugar, de repente chegava um bando lá e matava todo mundo, levava as coisas, roubava tudo. Você fala, cara, é possível que existiu isso? É o que diz a Bíblia. Davi, nesse período aqui que ele estava fugindo de Saul, ele vivia assim, fugindo e se virando, né? E aí eles mataram os caras e trouxeram a sua família. Um guerreiro de verdade, um homem de verdade, um valente, um guerreiro, ele é piedoso. Ele não tem essa maldade, essa covardia de largar pelo caminho as pessoas que adoecem. Um homem de Deus, um guerreiro, um valente do Senhor, ele cuida dos feridos, ele jamais vai abandonar alguém, porque se alguém não tem mais utilidade para ele, então pode morrer. Era assim que esse amalequita pensava, esse meu servo não tem mais valor, não, pode ficar aí para morrer. E no entanto, Davi pegou o cara e o cara acabou resolvendo, ajudando a resolver essa questão.
É importante a gente ter consciência de que bondade, de que piedade, misericórdia, essas coisas fazem parte do guerreiro, do homem de Deus. Ele está aqui para lutar contra os inimigos, ele não está aqui para destruir aqueles que lhe servem, aqueles que estão com ele. Às vezes a gente é cruel com a própria família, às vezes a gente é cruel com as pessoas que nos servem, as pessoas que nos amam. Então que Deus nos permita compreender essas verdades e viver para a glória de Deus, entendendo que Ele espera de nós uma postura de amor, de condescendência e de boa vontade para com aqueles que estão ao nosso redor. Assim é o guerreiro, assim é o valente. Para ser valente, tem que ter bom coração. Deus te abençoe, querido. Forte abraço, tamo junto, vamos em frente.